Pode chamar. Se alguém precisar de mais informações, o Mateus pode dar. Ele diz que ainda há vagas, podem trazer a sua tenda e dormir lá hoje, se quiserem ficar para amanhã. E ele diz que todos são bem-vindos, não interessa a idade. Okay? Quem estiver disposto a fazer o skip, mais informações o Mateus pode dar. Outra coisa, a Nicole falou-me também, o coral está a ficar um pouco baixo, tem poucas pessoas no coral e ela está pedindo, quem está interessado, vai falar com a Nicole ou ficar aqui após o culto. E a Nicole dá mais informações. Podem vir, qualquer uma pessoa pode vir, até aos 90 anos, sendo acompanhado com os pais. Se houver alguém aí, parece que não há ninguém, não é? Mas de qualquer maneira, nós desejamos um feliz sábado a todos. Todos se sintam bem, visitas, e especialmente que se sintam bem no nosso bem e que voltem sempre. Visitas, eu vejo aqui, ali aquele senhor, uma visita, sim senhor. Temos lá atrás um senhor que é uma visita que trabalhou com a gente aqui uns tempos atrás, que é o Jacovas, é português. Está ali mais o João. Está ali o João. Muito bem-vindo e volte sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, pelo belo salmo que estás a dar. Neste momento nós queremos pedir que o Santo Espírito se faça sentir no nosso meio. E é o que nós te pedimos, em nome do teu amado Filho. Amém. Vamos cantar Teu Poder. Não, tá falando 10.000 razões. Teu poder. Não tá começando. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder.
Vamos nos levantar para a nossa próxima música, que é 10.000 razões.
dia, todo mundo. Feliz sábado, tudo bem? Bom, quem aqui gosta de plantar? Plantar é legal, né? Eu gosto de plantar. Hoje a gente vai fazer uma plantação diferente. Ups! Hoje a gente vai plantar uma sementinha bem especial. Eu não sei onde ela vai parar, porque ela é muito pequenininha. Eu vou pegar outra, tá? Hoje a gente vai plantar uma sementinha bem pequenininha. Não dá quase para ver, né? Mas é uma sementinha, tá vendo? Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa plantar, o que que é? Uma semente, né? Aí tem a semente da manga, a semente do abacate, a semente da pitanga. Tem vários tipos de semente, né? Essa aqui a gente vai chamar de semente do Espírito Santo. Tá bom? Então, a gente vai plantar a sementinha do Espírito Santo na terra. Né? Aqui, caiu. Deus fez o homem da onde? Da terra, né? A gente veio da terra. Então, quando a gente planta a sementinha do Espírito Santo na terra, a gente está plantando a sementinha do Espírito Santo dentro do homem, dentro da gente, né? Agora, adianta plantar e deixar? Não, né? Tem que fazer o quê? Colocar água, o que mais? Tem que colocar no sol e também proteger do sol, tem que colocar água, tem que adubar, tem que mexer na terra, tem que fazer um monte de coisa, né? Adubar é você colocar um tipo de substância que é como se fosse uma comida para a semente, entendeu? É uma substância que é a comidinha da semente. Então, você tem que cuidar bem da terra. E para a semente do Espírito Santo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer oração, obedecer a Deus, guardar os mandamentos, obedecer o papai e a mamãe, né? E comer direitinho, dormir direitinho, você tem que fazer tudo isso, não tem? Quando você cuida bem da sua plantinha, o que acontece? Nasce um fruto. E quando você cuida bem da sua sementinha do Espírito Santo, vai nascer da terra, de dentro de você vai nascer um novo coração. Um coração que Deus vai fazer nascer dentro de você. Um coração lindo. Olha que bonito, né? Mas aí que tá. Quando nasce, quando você colhe assim, ó, da terra, você tira a sementinha, a frutinha da terra assim, o que aconteceu? Está toda suja, né? Por quê? Porque está cheia de terra, veio de dentro de você, não é? O que você precisa fazer? Lavar. E o que significa isso? Quando você lava o fruto do Espírito Santo, quando você lava o seu coração, é como se você estivesse batizando ele. Você entrega o seu coração na mão de Deus. Aí Deus vai lavar todo o seu coração. Ele fez e ele vai saber cuidar dele, né? Aí, ele lavou todo o seu coração. Olha que coração mais lindo. Todo limpinho, bonito, né? Um coração todo bonito e limpinho. Que Deus deu para você, não é? Agora, adianta você pegar esse fruto, deixar lá em cima da mesa, ficar apodrecendo? Não, né? Quando você tem um fruto bonito assim, o que você faz? Não, ainda não. Você põe ele na geladeira, você cuida dele para nenhum bichinho comer, para ele não apodrecer, né? Então, de novo, o que você tem que fazer com o coração novo que Deus te deu? Você tem que, de novo, continuar fazendo os cuidados. Quais são os cuidados que você tem que ter com o seu coração? Vocês falaram antes? Se você continuar, cuidar isso, guardar os mandamentos, o que mais? Obedecer a mamãe e papai, obedecer a Deus, fazer tudo direitinho. Quando você faz tudo direitinho, o que acontece? Deus te dá bênçãos. Aí vem cascata de chocolate do céu. Deus te dá bênçãos. Agora, quem quer ter um coração desse? Quem quer um coração desse? Todo mundo, né? Você acha que os amigos de vocês querem um coração assim? Você acha que quando os amigos de vocês olharem e falar, que coração mais lindo que você tem, você acha que eles vão querer um igual? O que vocês vão fazer? Não, ainda não. Se vocês olharem o coração de vocês está cheio de sementinha do Espírito Santo, não tá? Vocês vão pegar essa sementinha do Espírito Santo e vão plantar e dar para o seu amiguinho. Falar, isso é o que você precisa para ter um coração assim, igual ao meu. E vocês vão ensinar tudinho ao seu amigo como ter um coração assim.
Você vai ter que ensinar ele a pegar a sementinha do Espírito Santo, colocar nele, dentro deles, fazer oração, guardar os mandamentos, obedecer o pai e a mãe, fazer tudo direitinho. Aí você batiza e você recebe as bênçãos se você continuar agindo do jeito que tem que agir. Aí você pode comer. Então, não, ainda não. Vocês depois. Então, vocês entenderam bem o que vocês têm que fazer? O que é importante? Não é o morango que é importante, não é o chocolate. É vocês cuidarem bem da sementinha do Espírito Santo, entendeu? Cuidar bem do seu coração e mostrar para os outros que isso é um coração que vale a pena ter, não é? Aí, quando os amiguinhos de vocês quiserem um coração assim, o que vocês fazem? Vocês vão ensinar para eles direitinho como faz para ter um coração desse, não vão? Não é importante isso? Então, vamos agradecer a Deus por isso? Então, pode. Querido Papai do Céu, por favor, ajuda para a gente ter um bom dia, um bom sábado hoje. E para essa historinha nos ajudar, em nome de Cristo, amém. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Queridos irmãos, antes de o Mateus e a Ana levantarem a oferta, como igreja nós gostaríamos que nos acostumássemos ao pensamento que este é um momento de reflexão, um momento de reconhecer que tudo o que nós temos provém de Deus e por isso, voluntariamente, nós trazemos nossas ofertas perante o Senhor cada semana. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, fala que quando nós trazemos uma oferta perante Deus, não é por ressentimento, não é por exigência, é porque nós reconhecemos a bondade de Deus para com todos nós. Em inglês diz não grudgingly. Grudgingly significa dar por ressentimento, forçado a dar. Não é isso que Deus espera. Não vou usar as estatísticas para não tornar o momento emocional, mas quantas pessoas hoje no mundo ainda não comeram nada? Nós, apesar das doenças e dificuldades, somos abençoados. Maria Madalena doou uma dádiva muito cara para Jesus, e não é isso que eu estou pedindo. O salário de um ano, ela entregou a Jesus, porque parece que a minha camisa me está atrapalhando. Maria Madalena devolveu esse dom a Jesus porque ela reconheceu que ela tinha sido perdoada. Pelo menos isso nós podemos reconhecer. E é com esse sentimento, com essa intenção, que este ano a igreja está promovendo a ideia de que uma vez por mês, terceiro sábado do mês, uma pessoa tem a oportunidade de testemunhar as bênçãos que Deus nos tem dado, os minutinhos, o benefício que há em permanecer fiel a Deus, alguma experiência do tipo que a Casey vai nos falar durante alguns minutinhos. Se alguém tem uma experiência que gostaria de testemunhar com a igreja, por favor, falem comigo, com o pastor, que com certeza vamos arranjar uma ocasião para dar oportunidade para que esse sentimento de gratidão, de reflexão, possa ser promovido na igreja. Obrigado, Casey. Bom dia. Entre tantas coisas que meu pai me ensinou, uma das mais importantes e uma das que eu lembro bem foi que o dízimo é o primeiro dinheiro que nós separamos para devolver para Deus. A oferta e dízimos eu sempre lembro do meu pai como um assunto seríssimo e como uma coisa que foi muito bem ensinada e passada para mim. Em 2006, o Paulo foi para Nova Zelândia antes de mim, por 5 meses. E quando ele foi embora, eu fiquei com a casa, com a faculdade, com as coisas, trabalhando sozinha no Brasil.
E eu pensei, e agora? Como é que eu vou fazer? Água, luz, aluguel, faculdade, comida, tudo. Tudo para pagar, só pelo meu salário. Eu pensei sozinha em casa, depois que a casa estava vazia, pensei nas coisas, falei, meu Deus, seja da sua vontade. Que o Senhor, eu não sei exatamente como que eu vou fazer para pagar todas as contas, mas está nas suas mãos. E eu trabalhava já numa empresa há mais de 2 anos, e sempre fazendo o meu trabalho, dando o meu melhor, sempre, né, fazendo o meu trabalho conforme as minhas forças. E passado 2 semanas depois que eu orei, eu esqueci o assunto. Os meus 2 chefes me chamaram na sala deles, e eles me disseram, Casey, nós estamos te dando 20% de aumento. Não é época de aumento, que no Brasil tem uma época certa para eles darem aumento. Eles estavam me dando 20% de aumento, e esse aumento é por merecimento. Eu tinha orado 2 semanas atrás. E Deus sabia o quanto eu ia precisar desse dinheiro para continuar fazendo a minha faculdade, para continuar fazendo as minhas coisas e continuar pagando as contas sem passar por problemas. Que eram contas extremamente básicas. E sempre eu tenho visto a mão de Deus, tanto na vida da minha família quanto na minha vida. Vocês sabem o quanto que a gente trabalha por aqui. E eu tenho tentado sempre me manter fiel a Deus nos propósitos do dízimo e ofertas. E Deus tem nos abençoado. Nós começamos a empresa, vocês sabem que a gente começou bem pequenininho. Nós começamos a princípio com 7 clientes. E logo em seguida passamos para 21. E hoje em dia nós só não crescemos mais porque nós estamos meio que limitando para poder ter o controle das coisas. Mas Deus tem nos abençoado e hoje nós temos mais de 20 pessoas trabalhando para nós. E é uma oportunidade muito grande. Eu gostaria que vocês continuassem orando pela nossa fidelidade e continuassem orando pela empresa para que ela continue crescendo. Porque assim como Deus me abençoa com esses trabalhos, eu e o Paulo, Ele abençoa pessoas que chegam aqui desesperadas, muitas vezes por um dinheiro, até mesmo para comida, para o aluguel e para tudo mais. E é uma bênção quando eles nos conseguem para colocar eles em algum trabalho, porque é a primeira coisa que eles fazem aqui, sem muito inglês, sem nada. É uma oportunidade que eu sinto que Deus tem dado para mim, e Deus tem abençoado essas pessoas também, que às vezes estão desesperados, talvez pensando até em voltar para o Brasil, porque não tem uma oportunidade. Orem por nós e que Deus continue abençoando a todos nós.
Oremos ao Senhor. Bom Pai que está no céu, mais uma vez, reconhecemos que Tu é a prata, Teu é o ouro, e o pouco com o qual contribuímos, que seja para o avanço da Tua obra, seja para ajudar os pobres, possa ser bem encaminhado para onde existem necessidades e que o Evangelho seja pregado em todo o mundo e que Jesus logo venha. Abençoa os doadores, abençoa aqueles que por qualquer razão não podem contribuir. O Senhor abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Alô, alô. Bu. Nós colocamos em pé para cantar lado a lado. Lado a lado aqui, tendo seu amor, adorando o Rei Senhor. Nas almas chorei fé, movendo seu amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu, com mãos e mãos unidas, calado com Jesus. Nós vamos para o céu, com canções e coro. Eu e você vamos lá. Nós vamos nós, lá, fazendo muito bem, Jesus. Para iluminar todos os nossos, as nações celestiais. Vamos para o céu, com mãos e mãos unidas, com Jesus. Nós vamos para o céu, com cânticos e coro. Eu e você vamos lá. Nas mansões celestiais. Agora, neste momento, vamos pôr de joelhos para ter uma palavra de oração. Querido Deus, que nos seus habitas, neste momento, no teu santo dia de sábado, nós queremos fazer tudo de acordo com o que nos tens mandado. Neste momento também, pedimos uma bênção especial sobre o pregador, sobre o pastor, que possa ver a mensagem vinda do céu e que nós possamos pôr em prática nas nossas vidas. Dá-nos sempre força e saúde para que possamos ganhar o pão de cada dia e que possamos estar sempre firmes ao teu lado. Se com aqueles mais fracos na fé, Senhor, neste momento, se também com os pobres, e se com aqueles também que estão doentes, Senhor, possa estar com eles nestes momentos no leite. Neste momento também, bom Pai, te peço que possam estar naqueles lares onde aquelas pessoas já estiveram aqui e que hoje não estão, Senhor. Possas estar com eles e que possas dar força para que eles possam vir à tua casa outra vez, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito sobre toda a tua igreja, Senhor. Dá-nos força para que possamos vencer o inimigo. Perdoa as nossas ofensas. Tudo isto peço em nome do teu amado Filho. Amém.
Você que se sente pequeno, dirija teus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Bom dia a todos. Eu tenho quase a sensação que a gente podia ir embora, né? Mas que gostoso, né? Esses momentos de louvor e adoração. Termos as crianças envolvidas aqui na frente. Olha, muito legal vocês aqui louvando a Deus, tá bom? E o plano, eu já sei da equipe de adoração e louvor, é que de vez em quando as crianças estejam nos dirigindo nesse momento. Muito legal mesmo. Que Deus abençoe vocês. Irmãos, que bom, né? O ano já começou e quanta coisa já acontecendo, né? Eu estava ouvindo os anúncios aqui. Amanhã já o Hora Ski, não é? Já, além de ser alguma coisa para a nossa diversão, mas é um projeto missionário também. Então amanhã nós vamos ter várias pessoas que nunca vieram nem aqui à igreja, que estarão conosco amanhã. Uma tremenda oportunidade de podermos interagir, fazermos novos amigos, não é? Podermos conhecer novas pessoas. Os pequenos grupos, sei que já começaram. A propósito, como foi o seu pequeno grupo ontem, não é? Ontem eu estive lá com os jovens, muito bom nossa reunião, momento ali de estudar a Bíblia, os momentos de oração também. Conheci um casal que eu também não conhecia, né? E ontem pude conversar bastante com eles.
Então, una o seu pequeno grupo, priorize essas questões. Nós temos aí a semana de oração, que já está praticamente às portas, será no mês de abril, 16 a 23 de abril. O pastor Gilson Gritner está vindo. Pastor Gilson Gritner, ele foi o antecessor do Fernando Iglesias, que esteve aqui na Igreja Central de Curitiba, que hoje é a maior igreja do Brasil, não é? Ele ficou como pastor durante 7 anos na Central de Curitiba. Foi ele que fez a reforma da igreja, na realidade. E depois dele veio o Fernando Iglesias. E aí, hoje está o Paulo Bravo, que esteve aqui também, hoje está lá, não é? O Gilson depois saiu, foi ser pastor na igreja do IASP, que é um dos maiores colégios, com muitos jovens. Então ele ficou ali também uns bons anos. E hoje ele trabalha em uma administração ali num campo, numa conferência ali em São Paulo mesmo. Mas estará conosco, eu tenho certeza de que será uma bênção. 16 a 23 de abril. Ponha no seu calendário, ponha aí um reminder, ponha como uma prioridade. É um momento para a gente ter um enhance, né? Espiritualmente, a gente poder ter uma renovação espiritual e receber uma dosagem, às vezes, mais forte, com mensagens diferentes. Antes disso, porém, o dia 5 de março, que é o próximo dia do Mais Amigo, dia 5 de março, né? Já agora às portas, nós vamos lançar um projeto de 40 dias de oração. Lembra que nós já fizemos alguns aqui? Eu estive dando uma pesquisada em alguns materiais. Infelizmente, não temos nenhum material mais vindo do Brasil em português. Eu queria ter tempo e habilidade para poder traduzir esse material. Dennis Smith, ele é conhecido, é um pastor americano. É um material produzido pela nossa igreja, impresso em nossas... Está aqui coberto mas eu acho que é na Pacific Press. E esse é o 5º livro que ele já publica. Esse livro está muito legal. Eu dei uma olhada, ele vem falando sobre orações devocionais, refletindo na cruz de Cristo. O conteúdo é tremendo. São 40 momentos para você poder ler e ter o seu momento de oração durante o dia. Isso aqui ajuda para quem às vezes não sabe como, às vezes, utilizar esse momento. Infelizmente, isso aqui eu não posso passar de graça, não é? Vocês sabem que tem aquele texto bíblico que diz que de graça dai, de receber e de graça dai. Mas quando você paga o recebe, você paga o repassa, né? Então, esse material é vendido na conferência. Então, até o dia 5 de março, ou quem sabe na semana anterior, se você quiser, entra em contato comigo, tá bom? E aí a gente faz a encomenda do material, eu trago aqui para a igreja. No dia 5 de março eu vou trazer aqui para a igreja. E você recebe o seu, e você pode então utilizar esse material até terminar os 40 dias, que vão culminar com a semana de oração. Essa é a ideia. 5 de março, 40 dias, vamos terminar exatamente no dia 15 de abril. Dia 16 começa a semana de oração, e a gente vai assim, num crescente espiritual. Tremendo material, assim, estou me segurando para não ler antecipadamente todo o material. Dei uma lida só nos 2 ou 3 primeiros dias, mas tenho certeza que será uma excelente oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Apenas me avise, manda um texto, pastor, quero um, tá? E a gente vai anotando e eu trago todos para vocês aqui. Efésios capítulo 4. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Hoje, após o culto, ficaremos com o coral também, não é? Então vamos ter uma reuniãozinha com todos os coralistas, os que querem fazer parte do coral, para conversarmos aí sobre os planos futuros, logo após o culto. Efésios capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 22. Eu gosto muito de Paulo, irmãos, por algumas razões. Paulo talvez seja um dos escritores do Novo Testamento mais profundos, não é? A tal ponto que Pedro mesmo, numa de suas cartas, Pedro reconhece que o irmão Paulo escreve umas coisas complicadas, difíceis de serem entendidas. Mas Paulo era um indivíduo que tinha os pés no chão. E Paulo, ele alterna mergulhos profundos na teologia com ensinamentos práticos, singelos, sobre a vida cristã. E é isso que eu gosto de Paulo, esse balanço. Porque ele apresenta uma teologia, às vezes, pesada, profunda, e ao mesmo tempo ele depois vira a página e ele apresenta lições simples, aplicando aquela teologia. Porque se uma teologia não é aplicada, ela é inútil. Para que serve o conhecimento se ele não for aplicado? Efésios capítulo 4, versos 22 em diante, faz parte de um desses blocos de uma teologia aplicada, onde Paulo diz o seguinte, o tema do sermão de hoje é a palavra tem poder, e Paulo diz o seguinte, verso 22.
quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Feche os seus olhos, querido Pai. Abrimos a Tua palavra e nesse momento que Teu Espírito, Senhor, e apenas Ele, possa tocar os nossos corações, abrir a nossa mente e nos ajudar a entendermos a Tua mensagem, os Teus ensinos para a nossa vida hoje. Dá-nos um coração disponível e que Teu Espírito nos impressione profundamente. É o nosso desejo e oramos humildemente por Jesus. O apóstolo Paulo, ele é enfático aqui. No verso 24, você pode ler aí novamente. Ele diz o seguinte: revista-se do novo homem, criado para ser semelhante a quem? A Deus. Semelhante em quê? Em justiça e o que mais? E em santidade. Paulo é claro, ele é objetivo, simples, direto. Não existe outra alternativa na vida cristã. Você tem que ser renovado, você tem que revestir-se desse novo homem e tornar-se semelhante a Deus, em justiça e em santidade. O verso 22, que foi o primeiro verso que nós lemos, Paulo começa dizendo o seguinte, que para que você possa revestir-se do novo homem, você tem que pôr à parte o quê? Primeiro, estão lendo a Bíblia? O quê? Sua velha vida. Verso 22. Ponha à parte a sua velha vida. Pare de agir, em outras palavras, como se não tivesse sido salvo. E depois que ele diz isso, que você tem que se despir desse velho homem, ele diz no verso 24 agora, que você se reveste do novo homem. E começa a comportar-se de maneira como Deus quer que você se comporte, que você viva. Mas aí vem uma pergunta importante. Como é que você passa do verso 22, onde ele diz que nós temos que nos livrar da velha natureza, para o verso 24, onde ele diz que nós temos que nos revestir desse novo homem, dessa nova mulher? Como é que a gente passa de um verso para o outro? E o segredo está no meio. É o verso 23. Aí está a ponte. É como se fosse um sanduíche. E o verso 23 é o segredo para você passar de uma maneira de viver para outra maneira de viver. E ele diz o seguinte no verso 23, sejam o quê? Renovados no modo de pensar. Você tem que ser renovado na maneira de pensar. Você precisa de uma mente, de uma atitude completamente renovada, constantemente. Essa é a resposta de Paulo. O segredo para a vitória, para essa nova vida que Deus nos oferece, é aprendermos a pensar da forma como Deus pensa. E isso não é automático, irmãos, isso exige disciplina. Eu confesso que eu acordo alguns dias de manhã e olha, acredite-me, antes de eu colocar os meus pés no chão, às vezes eu tenho uns pensamentos na minha cabeça, pensamentos meio loucos, sabe? Que eu sei que não provém de Deus. Às vezes coisas que tentam me colocar para baixo, que tentam trazer tristeza profunda ao coração, que tentam me levar a enxergar mais os problemas da vida do que as oportunidades e as possibilidades. E às vezes eu tenho que parar e falar dentro da minha mente, opa, peraí meu amigo, né? E eu converso comigo algumas vezes dentro da minha mente. E eu digo, olha, isso não é bom para você, cuide da sua mente, proteja as suas emoções, cuide da sua espiritualidade, cuide do que você pensa. Porque eu sei que isso é o inimigo. E eu garanto a você que o inimigo vai tentar você também, e bem cedo de manhã. Ele vai tentar colocar pensamentos em sua mente cedo da manhã, porque ele sabe que se ele conseguir pegar os seus pensamentos de manhã cedo, ele vai conseguir pegar você durante todo o seu dia. E você sabe que de manhã cedo você está assim meio sonolento, meio grogue, meio lesado ainda, né? A mente ainda não está muito clara. E essa é a hora que você tem que se conectar com Deus rápido. De outra forma, o seu dia vai estar completamente comprometido. Por isso que eu já acordo às vezes cantando, já acordo ouvindo hino, né?
E o pessoal lá em casa sabe disso, né? Só que eu canto baixinho, né? Porque para não estragar o dia da outra pessoa, né? Mas sabe, você já tem que se conectar com Deus, tem que ser uma coisa intencional. O apóstolo Paulo diz, você quer se revestir do novo homem, dessa nova pessoa, você quer? Seja renovado no seu modo de pensar. E deixa eu fazer uma pergunta, o que é que ocupa seus pensamentos durante o dia? O que é que ocupa sua mente durante o dia? Sempre pense mais naquilo que é bom. Sempre pense mais no bem, naquilo que é puro, naquilo que é louvável. Sempre pense mais nas coisas que você tem e não nas coisas que você não tem. Eu lembro daquele rapaz, o Fábio, né? E eu conheci ele há muitos anos atrás. E o problema dele é que ele não conseguia reconhecer Deus em sua vida. Estava sempre reclamando, insatisfeito. Reclamava da família, reclamava do trabalho, reclamava da igreja, reclamava do pastor, que no caso era eu, não é? Sempre reclamando do que não tinha. Pense num camarada quase depressivo. Você encontrava com ele, você tinha que ter cuidado para não ser influenciado pela sua postura. E sabe o que aconteceu? Um dia alguém levou ele à igreja. E coincidentemente eu pregava naquele dia sobre algo semelhante. Como Jesus pode mudar a sua vida. Mas como você precisa ter coragem para crer nele, para se aproximar dele e permitir que Deus transforme o seu coração. E eu lembro que eu perguntei naquele dia, igreja, alguém aí está pronto para uma mudança hoje, uma mudança agora? Venha Jesus, decida crer nele, caminhar com ele. Eu não sei se você percebe, mas sabe, algumas pessoas acham que esse tipo de mudança na mente é uma coisa que vai acontecer instantaneamente. Você vem à igreja um dia, o pregador diz uma palavra, ou você leu alguma coisa num livro, e acontece uma mudança radical, 180 graus, no momento apenas. Mas não é assim. De acordo com a Bíblia, sabe, é um processo, não é assim. Eu vou dizer algo, você vai entender logo por que eu estou falando isso, mas seguir a Cristo é muito fácil, irmãos. Seguir a Cristo é fácil. Qualquer um pode seguir a Cristo. Quando Jesus esteve aqui, havia muita gente seguindo a Jesus. Leia os evangelhos. Havia sempre uma multidão seguindo a Jesus Cristo. Embora nem todos bem intencionados. Havia gente desocupada. Havia gente que estava ali ouvindo Jesus só para pegá-lo em alguma coisa e poder acusá-lo depois. Eu não sei quantos de vocês assistiram o filme, o Forrest Gump, né? Eu lembro desse filme há muitos anos atrás. E eu lembro que era interessante, porque um dia ele decidiu sair correndo. E por onde ele passava, às vezes tinha alguém que estava sem fazer nada e via alguém correndo e saia correndo atrás. Daqui a pouco tinha uma multidão correndo atrás dele, que não sabia nem por que estava correndo. Na época de Jesus não era diferente. Jesus caminhava pelas estradas e daqui a pouco tinha uma multidão seguindo ele. Uma multidão, centenas de pessoas. Mas muitos nem sabiam o que era. Estavam ali porque estavam desocupados. Seguir a Jesus qualquer um segue. Fazer parte de uma igreja, qualquer um pode fazer parte de uma igreja. Não significa muito estarmos aqui hoje de manhã. Não importa quanto tempo estamos aqui. Seguir a Jesus, qualquer um segue, irmãos. Mas ser discípulo de Jesus é algo bem diferente. Aí está a diferença. Ser discípulo implica em aprender dele todos os dias. Ser discípulo implica em obediência, em ser semelhante, em crescer. Deus faz muitos milagres, mas o maior milagre ainda é essa transformação daquilo que somos. E isso só vai acontecer na medida em que você não apenas o segue, mas você se torna um discípulo dele e aprende dele a cada dia na sua palavra e não abandona nunca. Naquele dia, quando o culto estava perto de terminar, o Fábio teve a chance de entregar-se a Deus. E aí, gradualmente, perceba, ao longo dos anos, não foi instantâneo. Ao longo dos anos, gradualmente, ele foi adquirindo uma maneira nova de pensar. Tremendo, Deus pode fazer isso. Ao mesmo tempo, eu já vi situações opostas. Eu já conheci pessoas que são de um jeito e você encontra a pessoa anos depois e tal o quê? Do mesmo jeito. Nunca me esqueço numa das férias, quando fomos ao Brasil recentemente. E eu tinha um líder da minha igreja que eu sempre visitava, sempre estava conversando com ele.
E ele sempre tinha aquela atitude negativa, crítica e tudo mais. Quantas vezes eu os visitei, quantas vezes bati papo com ele. E naquele dia eu voltei e sentei a plataforma para pregar ali nessa igreja, nas férias. E ele estava ao meu lado, sentado na plataforma. E eu já estava ali batendo um papo com ele, bem silencioso, né? A gente para não ser irreverente, mas a saudade, muitos anos que não nos víamos. E naquele momento ele fez um comentário a respeito de alguma coisa, igual aos que ele fazia há 15 anos atrás. E eu pensei comigo, meu Deus, não pode, 15 anos depois, né? A mesma coisa, a mesma pessoa. Nós temos que aprender, irmãos. E sabe, eu sou muito vigilante com a minha vida, porque a gente sempre pensa que quem viveu mais tem mais experiência e tem mais sabedoria. E eu li esses dias uma pessoa escrevendo justamente o risco que existe nesse pensamento. Porque há pessoas que viveram 25 anos da vida e depois, durante os próximos 25, elas apenas repetiram a primeira experiência. Então ela não viveu 50 anos. Ela viveu 25 duas vezes. A gente precisa continuar crescendo e aprendendo a cada dia. E eu posso falar isso porque já estou quase lá, né? E eu fico olhando a primeira metade e orando a Deus para que me ajude, para que não repita os mesmos erros, os mesmos equívocos na segunda metade. Mas eu aprendi alguma coisa simples ao longo da minha vida espiritual. Que ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. A única pessoa que pode mudar você é você mesmo. Através das suas escolhas e decisões. De uma escolha consciente de permitir que Deus venha e renove a sua maneira de pensar. Ninguém muda ninguém. E como é que os pensamentos afetam a sua percepção de vida? Como que afetam? É interessante porque quando a gente lê a Bíblia e os escritos de Paulo e as suas cartas, há uma coisa que se sobressai nos escritos de Paulo. Para que nós tenhamos essa mente renovada, Paulo é muito claro. Você precisa crer. A fé é fundamental. Tudo começa por aí. A Bíblia está cheia de histórias onde as pessoas perguntavam por onde eu começo e a resposta era apenas uma: creia. Creia, tenha fé. Esse é o ponto de partida. Atos capítulo 16, Atos capítulo 2, tudo começa com atitude de fé, de crença. E aí vem algo importante, sabe? Se você vai acreditar em algo, acredite em coisas boas. Creia em coisas boas. Eu decidi há muito tempo atrás, e preciso continuar decidindo todos os dias, a crer em coisas boas. E eu vou dizer a vocês uma coisa, eu creio piamente que Deus tem pensamentos de paz para mim. Eu creio piamente que Deus ele tem um plano de paz para a minha vida. Eu creio que Deus tem bênçãos para o futuro. Eu creio que Deus tem bênçãos para essa igreja. Não importa o quanto o diabo queira atrapalhar. Eu creio que Jesus virá em breve. E que um dia que nós passaremos na presença física dele, valerão mais do que 1000 dias vividos nesse mundo de dor e solidão. Muito mais, eu creio, irmãos, eu creio nisso. E eu decidi em minha mente crer há muito tempo atrás. E é essa fé que me move a cada dia. Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Jesus falando sobre essa atitude de fé, de crença e de busca. Jesus falou em Mateus 7, versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-lhe-á. A lição de Jesus é simples. Continue batendo. Não pare de bater. Não pare de buscar. Não pare de crer. Deus é amigo. Deus não é contra você. E se Ele não fizer por você aquilo que você está pedindo, você saberá pelo menos que a sua vida está nas mãos dEle. E isso será suficiente para trazer paz ao seu coração. Agora, sabe, não peça apenas as coisas materiais. A gente pede muita coisa material às vezes, sabe? A vida está muito, às vezes, girando em torno daquilo que é o consumo, daquilo que é materialista. E por isso Jesus falou em outra ocasião que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se no final vier a perder o quê? A sua alma. Há valores que são mais importantes do que aquilo que é material. Mas nunca se esqueça que a nossa relação com Deus é uma relação
de comunhão, é uma relação de parceria. Deus é o Senhor e nós somos os seus filhos. E a única maneira de experimentar uma mudança radical em você é fazer aquilo que Ele pede, obedecê-lo. E aí Ele pode mudar você. Sabe, Deus não quer apenas fazer coisas por nós. Deus quer fazer coisas em nós. E aquilo que Ele quer fazer em nós é prioritário, é mais importante do que aquilo que Ele quer fazer por nós, através de nós. Passe tempo com Deus, muito tempo, o máximo possível. As pessoas às vezes me perguntam, o que é que você faz quando você está passando tempo com Deus? Sabe, faça o que você quiser, não existe fórmula. Você pode sentar-se apenas e ficar sem fazer nada. E sentir as impressões do Espírito Santo e desfrutar da companhia de Deus, ter os pensamentos nele. Eu já experimentei momentos profundos de comunhão com Deus, sentado em minha prancha, esperando a próxima onda no mar, de manhã cedo. Abismado com a natureza e sentindo a presença de Deus e alegre pela companhia e pelas bênçãos recebidas. Você pode ler a sua Bíblia, você pode ouvir uma música cristã que lhe inspire. E talvez a música que me inspire não seja a que lhe inspire, e vice-versa. Mas você sabe aquilo que move o seu coração. Você pode também conversar com Jesus. E nós chamamos isso de oração. Conversar com Jesus Cristo. O que você faz não é tão importante quando você está ali passando tempo com Deus. O mais importante é que você está dando do seu tempo para Ele. E Ele vai vir para estar com você. Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus disse, buscai em primeiro lugar o que, irmãos? O reino, em primeiro lugar. A gente corre atrás de tanta coisa, quando na realidade uma única coisa de fato importa, que é o reino. E isso é o mais importante, porque o resto passa. O reino fica, só Ele ficará e subsistirá por toda a eternidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando você buscar em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, tudo mais será o quê? Acrescentado de maneira natural. A gente sabe que no íntimo Deus pode fazer isso. Né? Um dia eu comentei na classe dos jovens que todos nós sabemos, no íntimo do nosso coração, que não há nada que seja impossível para Deus. Nós sabemos disso, que Deus pode mudar a nossa vida. E esse é o grande problema. A gente tanto sabe que Deus pode mudar a nossa vida radicalmente, que muitos de maneira consciente ou inconsciente mantêm uma distância regulamentar de Deus. Não ao ponto de se afastarem dele completamente, mas também não ao ponto de se aproximarem dele numa posição em que ele vai influenciar a sua vida e mudar o seu coração, a essência daquilo que você é. E a gente faz isso porque de alguma forma a gente quer mudar, mas a gente também está feliz com aquilo que vê. E a gente não quer essa mudança tão radical. Quem aqui já fez dieta para emagrecer? Não é? Quem já fez? Ou quem já sentiu necessidade de fazer uma dieta para emagrecer? Tem segredo? A gente sabe o que precisa fazer. Você tem que fazer exercício, você tem que comer saudável, você tem que comer menos, você tem que dormir bem, não é? A gente sabe o que tem que fazer, o que resolve. E por que é tão difícil fazer? Porque lá no fundo, a gente gosta do estilo de vida que tem. E embora a gente queira mudar, a gente não quer mudar tanto ao ponto de decidir mudar e permitir que essa transformação ocorra. Não basta querer ir para o céu, irmãos. Você precisa decidir todos os dias estar lá. Não basta querer, você tem que decidir estar lá. Aproxime-se de Deus com atitude de fé, senão você não vai experimentar essa renovação da mente. Salmo 91, verso 1, é um salmo lindo, poderoso, não é? O Salmo 91, muitos sabem esse salmo memorizado. O Salmo 91, verso 1 e 2 nos diz o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Olha que interessante, ele começa dizendo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, estará o quê? Estável. Aquele que habita, você percebe? Tem que habitar.
aquele que mora, aquele que permanece, aquele que está com o Altíssimo sempre, regularmente. Esse permanece estável, porque o Senhor o cobrirá, o Senhor o protegerá. A gente vive num mundo, irmãos, tão instável, emocionalmente tão instável. Estabilidade só em Deus. Final do ano passado, uma senhora me procurou na outra igreja, e ela me disse, pastor, ore por mim, porque fazem 3 semanas que eu não consigo entrar em casa, estou dormindo na casa da minha irmã. Eu disse, o que está acontecendo? Ela disse, eu não sei explicar. Eu entro em casa, entro no meu apartamento, e vem um peso, e vem tanta coisa, e eu começo a chorar, e eu não tenho condições de ficar em casa. Eu estou dormindo na casa da minha irmã. Crises de pânico. Nascidas de um coração angustiado, de uma mente perturbada, de problemas que tiraram a estabilidade emocional e espiritual da pessoa. Eu sei que há enfermidades que nascem no físico, eu não nego isso. Mas cuide de suas emoções. Cuide de sua espiritualidade. Cuide do corpo, da mente, da espírito. Está tudo ligado. E o salmista diz, você quer ter estabilidade, se abrigue à sombra do Onipotente. Mas não é aqui ou acolá, ou apenas aos sábados. Mas habite constantemente à sombra do Onipotente. Cuide de suas emoções, sabe? Se você um dia achar que está chegando no seu limite, passe 5 minutos com Deus. Se tranque no banheiro, se tranque no primeiro lugar que você encontrar. Dê uma acalmada, busque a Deus. Peça a Ele esse equilíbrio, essa força espiritual. Eu lembro quando eu me converti, eu era adolescente, e muitas vezes eu voltava da escola e os problemas normais, o estresse normal. E eu lembro que na cidade de Recife há uma avenida central, a Conda Boa Vista, uma grande avenida de comércio, busy o tempo inteiro. E eu lembro que muitas vezes eu caminhando por aquela avenida, no meio da correria, meio-dia, eu sentia necessidade de um abrigo, de um momento ali a sós com Deus. E eu lembro que tinha uma primeira igreja batista, de vez em quando eu entrava nela, que estava sempre aberta. Né? De vez em quando eu entrava nela, sentava no último banco, não tinha ninguém lá. E eu sentava lá, aquele silêncio, fazia minhas orações. O silêncio da rua, o barulho da rua ficava lá fora. E era aquele meu momento de quem sabe, buscar o reequilíbrio na presença de Deus. Não é o lugar, mas é sua atitude diante de Deus. E quando você se conecta com Deus e sua palavra, você se coloca numa situação onde a transformação pode acontecer. Hebreus capítulo 4, verso 12. Abra sua Bíblia. Hebreus 4, 12. Aqueles que tiverem. E Paulo diz em Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela julga os pensamentos, as intenções do coração. Você sabe de uma coisa? Você trabalha a semana inteira. Todos nós dirigimos muito durante a semana. E quando chega o sábado, você pega o seu carro e dirige mais 30 minutos, dirige mais 45 minutos, mais 1 hora, para vir aqui ouvir alguém pregar. Por uma simples razão. Sabe qual é? Porque você sabe que a palavra de Deus é viva e cheia de poder. Que cada palavra que sai da boca de Deus, do seu livro, é como uma poderosa flecha que vai direto ao nosso coração e divide os nossos pensamentos e revela as nossas intenções e põe a cada um de nós diante da presença de Deus, numa situação onde mudanças podem acontecer, decisões precisam acontecer. Tem poder nessa palavra, irmãos. E há quase 30 anos eu creio nisso. E eu creio que quando essa palavra é pregada e anunciada, pessoas são curadas, corações são transformados, vidas são renovadas. Quando Pedro pregava, pessoas saíam cheias do Espírito Santo, demônios fugiam da presença da palavra de Deus, porque essa palavra tem o quê? Tem poder. E a Bíblia diz que nós temos que meditar nessa palavra, sabe? Não adianta apenas ter a palavra. Tem que meditar, você tem que mastigar, meditar. Meditar significa você revisar o texto que você está lendo várias vezes na sua mente, até que você absorva aquilo ali. É como quando você está comendo. Já imaginou se você pegasse a comida, colocasse na boca e engolisse direto? Você não sente gosto? Você não absorve os nutrientes.
Nós sabemos que tudo começa com o quê? Mastigar, mastigue o máximo possível. Quanto mais mastigar, mais nutrientes você vai absorver. Quanto mais você mastigar, mais você vai quebrar os elementos e o corpo vai absorver os nutrientes. Eu posso de manhã cedo ler todos os dias um capítulo da Bíblia. Isso pode não significar nada para mim. Colocar um tique no box, ok, li a Bíblia hoje, nada acontece. Mas você pode pegar um texto como o Salmo 91:1 e você pode meditar nele a semana inteira. E absorver, e ler, e reler, e pensar. E de repente o que está na sua mente vai descer para o seu coração. E vai de alguma forma influenciar e transformar a sua vida. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada, penetrante. Ela divide, ela mostra o que fazer. E às vezes essa é a grande questão, que atitude ter diante de Deus? João capítulo 2, verso 5, lembra da história? Jesus nas bodas de Caná. E quando as pessoas estavam ali em meio àquela confusão, e Maria traz Jesus ali, chama os serviçais, e ela diz no capítulo 2, verso 5 do Evangelho de João, sua mãe, diz a Bíblia, disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Olha, eu não sei se existiria conselho mais sábio do que esse. O que quer que Jesus mande vocês fazerem, disse Maria. O quê? Questione, argumente, arrazoe. Não, o quê? O que quer que ele mande você fazer, faça, obedeça. Foi o conselho de Jesus, de Maria, aos serviçais. Uma fórmula simples de sucesso, de vitória espiritual. O que quer que ele mande você fazer, faça. Você não sente vontade de fazer, faça. Não parece muito lógico, faça. Não faz sentido, faça mesmo assim. Por uma simples razão, ele é o Senhor. E a sua palavra, quando obedecida, ela tem poder para mudar a vida. Eu quero concluir lendo novamente a declaração inicial de Paulo em Efésios capítulo 4, quando ele diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despirem-se, a se livrarem do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar. E quando isso acontecer, vocês serão revestidos de um novo homem, criado para ser semelhante a quem? A Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Sabe, a Bíblia sempre foi importante para mim, irmão, sempre. Eu já tive várias Bíblias. Eu lembro na época do seminário, que alguém chegou para mim, e no meu primeiro ano eu queria comprar uma Bíblia especial, né? E tudo, e alguém disse, olha, eu tenho uma Bíblia aqui perfeita. Porque as Bíblias, quando você vira muito a página e a capa, geralmente vai quebrando, pode ser couro, o que for, não é? E aquela pessoa chegou para mim e disse o seguinte, essa Bíblia aqui, a capa não vai quebrar nunca. E eu disse, por quê? Porque o couro é especial, é couro de porco. E eu disse, uma Bíblia com couro de porco? Eu disse, é couro de porco. É o único couro que não quebra. Você pode mexer, dobrar a capa, ela não cria aquelas fissuras, não é? E eu confesso que fiquei assim bem angustiado com aquilo. Uma coisa aparentemente incoerente, mas eu digo, eu não vou comer a página da Bíblia, né? Eu não vou estar comendo a Bíblia, né? Enquanto ficar só na capa, né? Mas eu já tive muitas Bíblias especiais. Recentemente comprei a Bíblia de Andrews, né, com os comentários ali. Aqueles que não têm, adquiram. É uma Bíblia tremenda, muito boa para quem gosta de estudar a Bíblia. Comentários de rodapé, dentro da perspectiva adventista. Sabe, eu já tive muitas Bíblias. Mas final de ano eu finalmente peguei talvez uma Bíblia que para mim é a que tem mais significado de todas. Vocês sabem que final de ano eu perdi minha mãe, eu fui ao Brasil. E meus irmãos lidaram a semana inteira com o hospital, com as coisas. Então quando eu cheguei eu disse, olha, descansem, deixe que eu cuido do apartamento dela, eu organizo o que tiver de organizar e dei o descanso para eles. E realmente eu cuidei disso. E eu fui lá e ajeitar as coisas pessoais. Quem já fez isso sabe como é difícil, né? Aquela sensação de invasão de privacidade, mexendo nas coisas pessoais dela. E o apartamento ficou do jeito que estava, porque ela saiu para voltar. As comidas na geladeira,
sabe? O maiô de a praia pendurado, tudo ajeitadinho, do jeito que estava. Porque a ideia era ir no hospital e voltar. E eu fui mexer em tudo, desde tirar tudo da geladeira, abrir o guarda-roupa, tirar as roupas, as coisas de uso pessoal. E eu fiz tudo isso. Uma semana muito difícil, ali sozinho, organizando tudo, não é? Vendo o que é para doação, o que não é, alguma coisa que eu queria trazer. Mas uma coisa, quando eu encontrei, eu guardei. E eu nem falei para os meus irmãos que guardei, porque eu tinha medo deles quererem também. Eu digo, eu vou avisar quando eu chegar na Austrália, que eu digo, ó, quem quiser pode vir buscar. E eu encontrei em cima o quarto dela, a cama, estava ali um TV unit, né, a TV ali, que ela vivia ligada no Novo Tempo. E ali estavam os seus devocionais. O devocional, a lição de escola sabatina, a sua Bíblia e o seu óculos ainda lá em cima de leitura. E eu peguei a Bíblia e eu disse, não, essa Bíblia é a Bíblia dela. E eu trouxe, velhinha, rasgada, toda marcada, toda escrita, né? De cores. E é interessante porque eu tenho feito dessa Bíblia a minha Bíblia de meditação. E é interessante porque eu já comentei alguma coisa com a Ângela e de vez em quando eu mando para os meus irmãos pelo WhatsApp também algumas mensagens específicas. E eu tenho descoberto coisas tremendas. Que ela escreveu nas entrelinhas, num canto virado, né? E ela vai escrevendo em cima, embaixo, os comentários que ela fazia, de coisas que ela ouvia, ou alguma coisa assim. E essa tem sido, de todas as Bíblias que eu já tive, a minha predileta. Porque eu tenho reaprendido a ler e amar a palavra de uma forma diferente. E encontrado coisas que eu nunca tinha encontrado antes. Inclusive sobre nós, que ela escrevia sobre os filhos, nos cantinhos, momentos de oração. Mas sabe, o poder da palavra é uma coisa tremenda. Porque através da palavra você encontra esperança, força e renovação. Eu agradeço a Deus porque eu consegui encontrar a Bíblia e trouxe comigo. Porque a minha paixão pela Bíblia, ela se renovou, ela se reacendeu. E mais do que nunca, eu hoje percebo como a nossa vida seria como um nada se nós não tivéssemos esse referencial. Com todos os seus ensinos, com todas as suas promessas, com todos os seus ensinamentos, que nos ajudam a viver hoje de forma equilibrada, mesmo no mundo tão conturbado, mas você achar abrigo, a sombra do Altíssimo, do Onipotente. E o mais importante, olhando para frente, sabendo que isso aqui, irmãos, é a antessala do grande momento, no auditório, que nós estaremos um dia na presença de Deus. A palavra, irmãos, tudo começa e termina com ela. E que essa palavra seja um instrumento em sua vida de transformação permanente também. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Para acabar nosso culto, a gente vai levantar maçã sobre um monte. De pé. No qual terei
Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela tua companhia, tua presença conosco. E ao nos despedirmos agora, que teu Espírito continue em nossa vida, em nosso coração. Dá-nos um restante de sábado muito feliz, desfrutando ainda desses momentos de comunhão contigo. Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os coralistas permaneçam, por favor, os coralistas aqui à frente à esquerda. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde.